E aí, pessoal? Já pararam para pensar naquela pergunta que atormenta a gente de vez em quando? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Pois é, o livro de Jó na Bíblia encara essa questão de uma forma muito intensa. E hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa história para tentar entender o que ele descobriu no meio de tanto sofrimento. Essa é talvez a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que uma pessoa boa, uma pessoa justa, passa por tanta dificuldade? A Bíblia, olha, ela não foge dessa questão, não. Na verdade, vários livros como Provérbios, Eclesiastes e, claro, o próprio Jó tentam lidar com isso, cada um de uma perspectiva bem diferente. Então, para a gente conseguir entender a história de Jó, primeiro a gente precisa sacar o contexto. Na Bíblia, existe uma espécie de tensão, sabe? Entre o que a gente poderia chamar de a regra, aquilo que a gente espera que aconteça, e a exceção, que é, bom, como a vida realmente é. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a sabedoria de Provérbios, que é bem direta. O mundo é um lugar justo. Se você age certo, é recompensado. Se age errado, é punido. Parece lógico, né? Só que aí chega o livro de Eclesiastes e fala, calma lá, a vida é bem mais complicada que isso. A realidade é que o mundo nem sempre é justo, a vida é imprevisível e sim, pessoas boas também sofrem. E é exatamente nesse ponto que a história de Jó entra em cena. O livro funciona como um grande teste para essa ideia de justiça, e o mais incrível é que ele nos dá uma espiadinha nos bastidores, uma olhada no que está acontecendo no plano celestial. A história começa lá no céu, numa espécie de reunião celestial. E é o próprio Deus que puxa o assunto sobre Jó. Ele fala com orgulho da integridade daquele homem. Imagina só o nível da reputação de Jó no céu. E é nessa reunião que aparece uma figura chamada o Satanás. É super importante entender que isso aqui é um título, não um nome próprio. Em hebraico, a palavra significa o acusador, ou aquele que se opõe. O papel dele ali era basicamente o de um promotor, sabe? Questionar e apontar falhas. E a acusação que ele faz é muito direta. Ah, claro que Jó é fiel. O Senhor deu tudo para ele. Tira as bênçãos que ele tem e vamos ver se ele continua te amando de verdade. E é para testar essa integridade de Jó que Deus permite que o sofrimento comece. É um teste de fogo. Bom, depois de perder tudo, família, bens, saúde, Jó recebe a visita de 3 amigos. A intenção deles, no início, era consolar, mas a ajuda acaba se tornando um verdadeiro desastre. Eles chegam com uma lógica muito simplista e até cruel. Sabe aquele ditado de boas intenções do inferno está cheio? Pois é. O argumento central deles era basicamente esse. Jó, pensa bem, Deus é justo. Se você está sofrendo desse jeito, é porque você fez alguma coisa errada. Você pecou. É só confessar seu pecado que tudo vai se resolver. Uma lógica bem preto no branco. E esse jeito de pensar é muito perigoso. Sabe a famosa teologia da prosperidade que a gente ouve por aí? Ela é construída exatamente sobre os mesmos argumentos dos amigos de Jó. E o mais irônico de tudo é que, no final do livro, o próprio Deus dá uma bronca nos amigos por falarem essas coisas. Isso mostra o perigo de criar fórmulas para Deus e usar versículos fora de contexto. Depois de capítulos e mais capítulos de debate, Jó já não aguenta mais e exige falar diretamente com Deus. E Deus aparece. Só que a resposta que ele dá não é nada, absolutamente nada do que a gente ou o próprio Jó esperava. Durante todo aquele sofrimento, Jó queria, acima de tudo, uma única coisa de Deus. Ele queria um porquê. Simples assim. Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Ele queria que Deus se explicasse, que apresentasse uma razão lógica para aquela dor toda. Mas Deus não chega com uma planilha ou uma apresentação de slides explicando os motivos. Ele faz algo totalmente diferente. Em vez de dar uma explicação, Deus proporciona uma experiência. Ele leva Jó num tour virtual pelo universo, mostrando a complexidade e a maravilha da criação, desde as estrelas até os animais mais estranhos. Deus não explica o problema de Jó, ele revela a si mesmo. Para a gente entender melhor, é como um pai tomando uma decisão financeira super complexa, pensando no bem-estar da família a longo prazo. O filho pequeno não entende nada disso. Para ele, a única coisa que importa é que o pai disse não para o sorvete. A perspectiva de Deus é tão, mas tão maior que a nossa, que tentar nos explicar certos porquês seria quase inútil. E é essa revelação da grandeza de Deus que leva Jó e a gente junto para a verdadeira lição do livro. O foco muda. A gente para de buscar um entendimento completo e começa a perceber a necessidade de confiar. A sabedoria que Jó finalmente descobre é essa aqui.
Sabedoria de verdade não é ter todas as respostas no bolso, mas sim confiar naquele que tem. É aprender a viver em paz com o fato de que a gente nunca vai entender o porquê de tudo que acontece. No final da história, Deus restaura a vida de Jó. E tem um detalhe aqui que é simplesmente genial. Repara só nos números. Deus devolve o dobro de ovelhas, o dobro de camelos, o dobro de bois, mas devolve o mesmo número de filhos. Por quê? Isso não é um erro de cálculo, não. A lição aqui é de uma beleza, é emocionante. Jó, na verdade, recebeu sim o dobro de filhos. Porque os 10 que ele perdeu não deixaram de ser dele. Eles só foram na frente. Eles estavam esperando por ele na eternidade. A restauração de Deus é muito maior do que a gente pode ver nesta vida. E a gente encerra com essa reflexão. O livro de Jó não nos dá uma fórmula mágica para evitar a dor. Pelo contrário, ele nos convida a encontrar Deus no meio da dor. Ele nos chama para descobrir uma sabedoria que não é baseada em respostas, mas em confiança. E se, no final das contas, essa for a lição mais profunda e libertadora de todas? Fica aí para a gente pensar.